A temporada 2019-2020 da Fórmula E começa no próximo fim de semana, dias 22 e 23 de novembro. Mas aonde será? Com quem? E como? É o que você começa a entender agora aqui no Guia do Grande Prêmio. Roda o motor elétrico. O primeiro elemento fundamental para a gente entender a nova temporada é o grid, maior do que nunca, porque se antes a Fórmula E contava com 11 equipes, agora conta com 12. A Porsche entra, enquanto a Mercedes, pela primeira vez, será a equipe de fábrica. Ela assume o que ano passado foi a HWA. 5 equipes do grid mantiveram por completo as suas duplas. A Audi é uma delas, com Lucas de Grassi e Daniel Abt. A Virgin trouxe de volta Robin Fries ao lado de Sam Bird. A Venturi ainda tem Felipe Massa e Eduardo Mortara. A Nissan, Sebastian Buemi e Oliver Rowland. E a Mahindra, por fim, tem Jérôme D'Ambrosio e Pascal Wehrlein. Outras 5 equipes mudaram um piloto. A campeã, DS Techeetah, perdeu André Lotterer, mas conseguiu trazer Antônio Félix da Costa. A saída do português obrigou que a BMW fosse ao mercado e trouxesse Maximilian Ginter para andar ao lado de Alexander Sims. A Jaguar segue com Mitch Evans, mas agora ao lado dele é James Calado quem carrega o carro. A Mercedes segue com Stoffel Van Dorn, que ano passado já guiava pela HWA. Ao lado dele, o campeão da Fórmula 2, Nick de Vries. E por fim, a NIO, equipe mais fraca do pelotão, ainda tem Oliver Turvey, e agora junto com ele um piloto da casa, Ma Qinghua, o piloto chinês com uma passagem esquecível nos princípios da categoria. Uma equipe teve que mudar a sua dupla por completo. Foi a Dragon, que perdeu o Ginter para a BMW e não teve interesse em manter Petito Lopes. Eles trouxeram o ex-Fórmula 1 Brandon Hartley e o ex-DTM Nico Miller. Por fim, a Porsche conseguiu atrair para si André Lotterer e tem Neil Yanni, velho conhecido da fábrica, junto para o início dessa nova empreitada. Há também novas regras, nada muito dramático depois da assim dita revolução da temporada passada. Os motores duplos, como a Nissan usava, foram banidos e não podem mais ser encontrados. A Nissan teve que rever o seu conceito de motor para colocar na pista. Além disso, o modo de ataque aumentou a sua velocidade. Se antes os pilotos podiam andar com energia até 225 kW, agora podem andar a 235 e o modo de ataque não pode mais ser acionado durante Safety Car ou VSC. Os pilotos na temporada passada fizeram uso disso para que não pudessem ser substituídos enquanto acionavam o modo ataque. Isso não pode mais acontecer, todo mundo vai ter que correr esse risco para ganhar velocidade extra. Outra mudança importante para tentar evitar as muitas batidas que os pilotos têm usado para criar espaço durante as corridas, 1 kW será excluído da energia total que os pilotos têm à sua disposição a cada minuto que a corrida não estiver em bandeira verde, ou seja, com safety car ou safety car virtual. A última mudança que pode impactar o campeonato é a adição de 1 ponto dado aos pilotos que liderarem os seus grupos na classificação. Então, aquele formato da classificação se mantém. Serão 4 grupos, destes, os 5 pilotos mais rápidos, os 6 pilotos mais rápidos, na verdade, vão para uma Super Pole. Mas se você liderar o seu grupo, ainda que você não vá para a Super Pole, você também ganha 1 ponto. O calendário tem mudanças. Não no começo, que segue em Ad-Diriyah, na Arábia Saudita, mas agora com uma rodada dupla e não mais com uma corrida e um dia de testes. Depois disso, o campeonato vai a Santiago do Chile, onde as ruas estão tomadas nas últimas semanas por sérios protestos civis e uma mais grave ainda, a repressão do governo local. Há a confirmação da prova, apesar de que a Fórmula E segue de olho na situação. Mas como o calendário já foi homologado, eles não mudaram, como fizeram com Hong Kong, que havia sido incluído no calendário original, mas também passa por sérios protestos civis. Então, como isso começou antes da homologação,
a Fórmula E sacou Hong Kong do calendário e colocou Marrakech de volta. Foi sede da categoria durante os últimos 3 anos, estava fora, mas foi trazida em emergência e muito provavelmente será lá, em 1º de março, o único dia de testes coletivos durante essa temporada. Essa pista foi escolhida por ela ser metade desmontável e metade contínua. Quer dizer, há uma infraestrutura ali para que se teste com condições parecidas ao que vai encontrar no resto da temporada. É diferente da Cidade do México, onde há uma pista totalmente contínua no Hermanos Rodrigues, mas é muito diferente do que vai ser encontrado no restante da temporada. Também há uma novidade, que é o EP de Seul. Foi anunciado lá bem antes. E Seul foi uma companhia entre provas estranhas durante a parte europeia do campeonato, que é a etapa de Jakarta, na Indonésia. O que acontece? A Fórmula E chega à Europa em 4 de abril em Roma. Depois ela vai a Paris em 18 de abril. E em vez de seguir na Europa, ela volta para a Ásia. Em Seul, há um motivo. Março é o mês das chuvas na capital coreana, então praticamente todos os dias chove lá. Não dava para correr. Assim, foi considerado por questões de segurança mandar essa corrida para o meio da temporada. Mas Jakarta, a data original indicada para essa corrida era 15 de dezembro, o fim de semana dos dias 14 e 15 de dezembro. Só que havia um conflito de datas com o Mundial de Endurance, o WEC. Então, a Fórmula E resolveu mudar para complementar a perna asiática da categoria e que Seul não fique completamente sozinho. A outra novidade do calendário é Londres, que volta a receber uma rodada dupla para encerrar o campeonato. Agora vai ser uma corrida metade debaixo do céu e metade indoor, por dentro da Excel Arena, lá em Londres, muito diferente do Parque Battersea, onde os moradores bloquearam a corrida. Nova York segue valendo como sede do campeonato, mas não é mais o último lugar que esses pilotos vão visitar. Eles visitam semanas antes, né? O EP de Nova York é no dia 11 de julho e Londres no fim de semana dos dias 25 e 26. Claro, é sempre relativo a gente saber o que houve na pré-temporada. Primeiro porque é uma pista muito diferente daquelas onde os carros de fato vão correr, é no circuito Ricardo Tormo fechado lá em Valência. E claro, as equipes sempre escondem o jogo. Mas a gente pôde ver uma BMW que no segundo ano do seu trem de força, ela que entrou como equipe própria no ano passado, andou muito mais do que as outras em termos de confiabilidade muito bem e foi a mais rápida com algumas sobras. Tanto com o Alexander Sims quanto com o novato da equipe, o Günther. A Dragon, que vinha sendo a equipe mais fraca do pelotão, o Uma Das ao lado da Neal, mostrou muita força também com muita confiabilidade e velocidade. E o Nico Miller, novato da categoria, andando melhor do que o Brandon Hartley até, mas os dois andando muito bem. A Audi ficou de meio de pelotão. E uma questão a ser resolvida para a Audi do Lucas de Grassi é se essa equipe consegue lidar com o desafio de não ser a principal equipe do grid. Né? A Audi podia se dar ao luxo de ter momentos de baixa nas temporadas antes, porque ela sempre teria algumas corridas em que se sobressairia demais. Agora, com novas fábricas, com fábricas estabelecidas, como é o caso da BMW, é uma situação diferente. Se ela não conseguir desempenhar em dados momentos do campeonato e não marcar pontos, ela provavelmente não vai ser a melhor equipe do grid em pistas o suficiente para descontar essa pontuação. Então é um momento importante. A Mercedes traz o seu trem de força e serve a Venturi de Felipe Massa. A Venturi começou um novo projeto no ano passado, o Massa foi uma das pessoas que chegou nesse projeto, mas agora eles vão andar com um motor de primeira viagem. Então, muito provavelmente, a Venturi vai voltar a ter dificuldades durante esse ano. Acho que a médio prazo ter motores Mercedes vai beneficiar a equipe, mas é necessária alguma paciência. Isso provavelmente não vai acontecer no primeiro ano desses novos motores. Então nós temos uma Porsche
entrando na categoria e uma Mercedes entrando na categoria. A Mercedes entrou com a HWA para molhar os pés na temporada passada e entender melhor essa tecnologia, e usou os motores da Venturi, inclusive. Não teve grande desempenho, mas tudo bem. Ano passado não era para isso. A Mercedes nunca teve de lidar com a tecnologia elétrica, essa é a primeira vez, e eles estavam entendendo. A Porsche preferiu não fazer isso. Ela vai entrar de uma vez só, com um motor próprio, tem trem de força próprio, pilotos, carro, equipe, tudo dela. A Porsche tem alguma experiência com a tecnologia elétrica, né? Foram campeões no WEC lá, o motor era híbrido, então eles tinham que lidar com a tecnologia EV em dado momento. Eles conhecem melhor que a Mercedes. Resta saber como é que vai render isso na pista nessa primeira temporada. Nenhuma equipe que chegou do zero até hoje na Fórmula E conseguiu mostrar serviço para ser competitiva. A Jaguar, uma fábrica grande, importante, foi a equipe que menos pontuou na sua temporada de estreia 2016-17. Fez só 27 pontos naquela temporada inteira. Então, a expectativa é de que a Porsche tenha ainda mais dificuldades do que a Mercedes. Mas o pelotão intermediário, a gente sabe que o pelotão da frente da Fórmula E, que briga por vitória, ele não é contínuo. Não tem como a Fórmula 1 as mesmas 3 equipes. Então, em determinadas pistas, 2, 3 equipes vão se sobressair e brigar por vitória. E o pelotão intermediário vai ser gigantesco. E aí, como é que vai ser essa briga de foice? Para ser campeão de equipes nessa temporada, a equipe que sair vencedora vai precisar mostrar muita força de lutar contra as outras quando ela não tiver o melhor carro, porque ela não vai ter bom carro ou carro vencedor o suficiente para compensar por maus resultados, uma vez que ela tiver rendimento abaixo do esperado. Então, essa é uma temporada muito competitiva para a Fórmula E. Talvez ela não tenha, e provavelmente não vai ter, os 8 vencedores da temporada passada, as muitas equipes que ganharam corrida, a maior parte do grid ganhou corrida. Provavelmente isso não vai se repetir, mas muito provavelmente, em termos de pontuação, em termos de troca entre equipes de meio de pelotão e equipes de frente, essa vai ser uma temporada ainda mais apurada. E ano que vem, com Mercedes e Porsche no segundo ano, vai se dificultar ainda mais. Então a gente vai seguir aqui nos próximos dias com o guia da Fórmula E. Esse é só o abre, tem texto falando sobre Jaguar e Trophy, com Sérgio Gimenez, o piloto campeão, a equipe brasileira, a equipe campeã. Tem também entrevista com o Cacá Bueno, assim como vai ter entrevista com os pilotos da Fórmula E, assim como você já viu entrevista com o Mitch Evans na semana passada. Você vai ter texto específico sobre mudanças no grid, sobre mudanças gerais, mudanças de regra, impressões da pré-temporada, enfim. Muito material, as fichas dos pilotos. E a gente vai, como nos últimos 5 anos, acompanhar essa jornada 19 e 20 da Fórmula E no Grande Prêmio. Eu estarei com vocês e espero que vocês também estejam comigo. Um grande abraço e até mais.